Muito boa tarde, nobres alunos, amigos e parceiros. Estamos de volta agora para a primeira parte da aula do sábado à tarde. Hoje, dia 27 de março de 2021, pelo CEPEP. Sou o professor Eric Brasil, essa é a disciplina de Gestão Aplicada 2, e aqui temos turmas Eletrotécnica 18, Mecânica 10 de Paracuru, além de outras turmas e colegas que vêm recuperar a disciplina. Sempre uma honra, um prazer e um privilégio. Os colegas vêm chegando, os colegas vão se aclimatando, os colegas vão se ambientando, e nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. Os blocos que ocorreram no turno da manhã foram muito bons, muito produtivos. Vamos continuar com essa produtividade, vamos continuar com esse rendimento, agora também no turno da tarde. Então, vamos prosseguir aqui com os nossos conhecimentos, lembrando que amanhã nós faremos a nossa prova e vamos finalizar mais uma matéria, mais uma disciplina dessa sua jornada de formação, seja em mecânica, seja em eletrotécnica, todos estão caminhando, prosseguindo, avançando no seu processo de formação, no seu processo de qualificação profissional. Excelente, não é? Ficamos satisfeitos, porque mesmo em tempos de dificuldade, em tempos de desafios, conseguimos, mesmo assim, ser resilientes e avançar em tudo aquilo que nós estamos propostos aqui a fazer. De nossa parte, temos um curso de muita qualidade, profissionais, um corpo docente muito qualificado, e da parte de vocês o interesse. Juntos vamos enfrentando e vencendo as limitações. Boa tarde, David Oliveira, né, dizendo boa tarde aqui no bate-papo. Seja muito bem-vindo, David, que é relativamente novato aqui no curso, entrou na semana passada. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos os veteranos, sejam bem-vindos os novatos. Boa tarde a todos. A Ronald de Souza também dizendo boa tarde. É sempre uma honra, um prazer e um privilégio recepcioná-los, né? Carlos Rian também dizendo boa tarde. É muito legal essa interação. Francisco Robson também, porque nós precisamos de conhecimento, precisamos de conteúdo, mas também precisamos de uma boa acolhida, de sentir que estamos num ambiente amigável, num ambiente onde aqui todos nós somos amigos, somos colegas, somos parceiros. Até pode ser que depois de formados, alguns sejam concorrentes lá fora, no mercado de trabalho, mas aqui dentro nós nos apoiamos, aqui nós somos parceiro, aqui nós somos amigos, aqui nós somos colegas, aqui nós somos, de fato, pessoas que ajudam umas às outras a prosseguir no seu processo de desenvolvimento profissional, não é? Wagner Filho falando no bate-papo. Boa tarde, professor. Não tive como assistir pela manhã por falta de energia. Tudo bem, Wagner, já estou ciente que no Paracuru há um problema de transmissão energética por conta da chuva, de uma subestação e de uma série de coisas que já fui informado que podem ocorrer, inclusive, de problemas de conexão com a internet. Caso você não consiga assistir em algum momento, você pode retornar, você pode acompanhar, lembrando sempre que essas aulas ficam gravadas, tá certo? Então, é sempre muito bom poder conversar, poder interagir e poder trazer conhecimentos, conteúdos para vocês. No turno da manhã, nós falamos, dentre outras coisas, a respeito da administração científica, a sua importância para o PCM, para o planejamento, para o controle, para a manutenção. Falamos de Frederick Taylor, da engenharia aplicada, do taylorismo, do fordismo, da produção em massa, da produção em série, da economia de escala, da busca da eficiência. Falamos do the best way, a melhor forma, o melhor jeito, a melhor maneira de fazer alguma coisa. Falamos da motivação do homo economicus, aquele que se motiva pelas recompensas materiais, financeiras ou até salariais. Falamos do estudo de tempos e movimentos, ou tempos e métodos. É sempre importante
principalmente quando você estiver aqui, né? Mas também quando essa aula for concluída, você lembrar que estudar é uma questão de hábito. Estudar é uma questão de disciplina. Estudar é sempre valioso. Estamos aqui para nos formar, é claro. Estamos aqui para ter uma profissão, é evidente. Estamos aqui para ter empregabilidade, para nos posicionar no mercado de trabalho, mas nós também precisamos desenvolver o amor, o gosto pelo estudo, pelos livros, pelos materiais de apoio, pelas aulas, não é? Eu sei que muitos aqui têm um tempo corrido, uma vida agitada, família, filhos, trabalho, enfim, outras demandas, mas tire um tempinho todos os dias para estudar. Estudar não é coisa de criança, de adolescente, estudar é coisa de cidadão, de cidadã. Todos nós precisamos estudar continuamente. Aquela frase que diz assim: terminei os estudos. Isso não existe no dia de hoje, nos tempos de hoje. Você terminou o ensino médio, você terminou o ensino fundamental, você pode concluir o curso técnico, você pode concluir o curso superior, mas terminar os estudos, não queira terminar nunca. Nós estamos sempre estudando, aprendendo, não é? Sempre procuro me acompanhar de um bom livro, de um bom material, e aconselho e recomendo que você também faça o mesmo. Comece com leituras que te agradam, comece com estudos que você tem facilidade. Às vezes, a matéria que você está estudando não necessariamente faz parte das suas preferências, mas mesmo assim, procure estudar 20 minutos, meia hora, 40 minutos, que sejam por dia, para que você possa assimilar, para que você possa melhor aprender. Assista os vídeos, é claro, mas leia também. Procure boas fontes. Se for o caso, estude pela internet, mas procure boas informações, aprofunde suas leituras e sempre que eu posso, eu faço a indicação de uma boa obra, de um bom livro, como fiz na parte da manhã, Princípios de Administração Científica, autor Frederick Taylor, um livro que você pode baixar gratuitamente na internet, tem um PDF, não é? É muito legal você baixar esse livro e aproveitar. E hoje à tarde eu trago uma nova indicação de leitura, que é Teoria Geral da Administração, deste autor, Alex Coutro. Alex Coutro, Teoria Geral da Administração. Muito bacana, aqui você vai encontrar a administração científica, a abordagem clássica e alguns elementos interessantes para a gestão aplicada 2, para o chamado PCM, né? Muito interessante você ter em mãos. Aqui eu tenho um livro físico, você também pode pesquisar por obras em formato de e-book, de livro eletrônico, mas portanto que você se aprofunde nas suas leituras, nos seus estudos, nos seus apontamentos. Procure, de vez em quando, adquirir literatura, mesmo que não seja da sua área, para que você possa estimular sempre a sua capacidade intelectual, a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de aprendizado. O Yuri e o Wagner tiveram problemas de manhã com a energia, tudo bem, mas vamos prosseguir agora, não é? Sintam-se convidados, acolhidos e amparados neste ambiente. Eu queria aproveitar o ensejo, eu sei que ainda falta muito tempo até às 5 da tarde, teremos aula até às 5 da tarde, até às 17 horas, mas eu queria que os colegas que puderem liguem as suas câmeras para que nós tiremos uma foto para registrar aqui o momento. Sempre tiro algumas fotos, uns prints para o nosso relatório. Sei que estamos já gravando, né? Mas é importante também a foto para que nós possamos ter um registro ainda mais substancial da participação de cada um de vocês. Aqueles que puderem, liguem as câmeras, fiquem atentos, de preferência sorriam. E eu vou, em alguns segundos, tirar um print, uma foto de todos vocês. Muito bem. Atenção.
Preparar. Sorriam. Sorriam mais. Então, vou fazer uma contagem regressiva. 3, 2, 1. Lá vai. Muito bem, temos aqui uma outra tela, né, com mais colegas aí, todos participando. Mantenham aí as posições, principalmente o pessoal da segunda tela, porque eu tiro uma foto, depois tirar outra foto, né, e nós vamos aqui salvar, vamos aqui registrar, vamos aqui documentar. Pessoal da segunda tela, mantenham as posições. Continuem assim. Continuem. Só um momentinho. Pessoal da segunda tela, sorrindo. Ok, pessoal, podem ficar à vontade agora. Obrigado. Sempre muito bom, né, registrar vocês, porque nós sabemos que isso fica para a posteridade, né? E isso também estimula outras pessoas a também estudar. Tem gente que até me pergunta, professor, é verdade mesmo que tem alunos estudando dia de sábado, dia de domingo, em pleno lockdown? Eu digo, meus amigos, tem sim. Tem cidadãos ali que são muito fortes, muito resilientes. Pessoal de Paracuru, pessoal de Camusim, pessoal de Itapipoca, pessoal de todos os polos do CEPEP aí, pelo interior do estado, estudando, se qualificando, investindo tempo, dinheiro e energias para o bem, para coisas boas. Quando tem muita gente pensando bobagem por aí, aqui nós temos cidadãos e cidadãs que decidiram se qualificar e por isso merecem todo o nosso respeito, merecem toda a nossa consideração. Vamos avançar e vamos prosseguir. David Oliveira, deu tudo certo? Vamos lá. Amigos, além da administração científica, nós temos a chamada administração clássica. Já comentada por mim, mas hoje eu vou aprofundar. Enquanto que Frederick Taylor, lá nos Estados Unidos da América, concebia a administração científica junto com engenheiros como Ford, como Gilbert, lá na Europa, principalmente na França, existia um outro engenheiro, também administrador, chamado Fayol, Henri Fayol. Fayol nasceu na Turquia, mas desenvolveu seu trabalho na França, principalmente em empresas de grande porte. E o trabalho de Fayol, muito embora seja diferente do trabalho de Taylor, ele é um trabalho complementar, como se os dois fossem diferentes, mas que pudessem complementar os estudos um do outro, como se fosse a mão direita e a mão esquerda. As duas mãos são diferentes, mas as duas se complementam, não é? Então, esse foi o trabalho desenvolvido por Fayol, Henri Fayol. Professor, tem pontos diferentes e pontos similares entre o trabalho deles? Tem. Tem algumas coisas que são bem parecidas, né? A engenharia aplicada, a motivação baseada no homo econômicos. Porém, o que diferencia é que o Fayol ele olhava muito para aquilo que nós já vimos mais cedo, o organograma, a hierarquia, os departamentos, os setores, enquanto que o Taylor tinha um foco nas tarefas, no chão de fábrica,
o Fayol usava mais para a estrutura, ele olhava para a empresa como um todo, não é? E a inspiração do Fayol era mais nos modelos militares e nos modelos religiosos de administração. E aí você pode me perguntar, professor, o que é que isso tem a ver, militar, religioso, com a administração? Tem muito a ver. Muito mesmo. Talvez você não perceba isso tanto aqui no Brasil, por conta da nossa cultura, que não é uma cultura de guerra, nós somos uma cultura de paz, graças a Deus. Mas isso fica mais evidente lá nos Estados Unidos, lá em Israel, que são países que vivem constantemente em guerra, né? Estados Unidos, independente do presidente que tem lá, eles sempre estão em guerra com alguém, em algum lugar do mundo, eles estão participando de alguma guerra. Professor, atualmente tem alguma guerra acontecendo no mundo? Tem. Tem a guerra da Síria, tem os conflitos das guerras urbanas no Iraque, tem os conflitos intermináveis lá no Afeganistão, não é? Tem muitos conflitos diretos e indiretos, onde os Estados Unidos estão envolvidos em guerras e também em batalhas pontuais, certo? De vez em quando você ouve falar que os Estados Unidos bombardearam algo, não sei aonde, né? Então, eles estão sempre nesse movimento. Israel também. Israel está cercado por 22 países inimigos que querem destruí-lo, então ele está sempre sendo bombardeado com algum míssil, algum foguete, né? Então, Israel está praticamente num estado, até mais do que os Estados Unidos, constantemente em guerra, e não é de hoje. Então, são países que conseguem visualizar isso. Países como a França também, no atual momento, nem tanto, mas na maior parte da sua história, a França esteve envolvida em guerras, em conflitos pelo mundo afora. Outros países, como o Japão, no passado, também eram assim. Hoje em dia, não. Mas o que eu quero dizer em relação à guerra, em relação aos modelos religiosos, e aí eu já posso puxar mais para o Brasil, porque no caso brasileiro, sim, a religiosidade é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é? A maioria dos brasileiros tem alguma religião, professam alguma fé, são cristãos, a maioria, ou católicos, ou evangélicos, ou espíritas. Também há brasileiros de religiões como a Umbanda, como o Candomblé. Também existe o islamismo no Brasil, o judaísmo no Brasil. Existem vários credos, né? Existem várias doutrinas. Então, nós temos aqui uma nação que gosta e verifica e participa muito do aspecto religioso. Então, a religiosidade também é uma coisa que vai influenciar a teoria clássica da administração aqui do Henri Fayol. Mas é importante dizer que essa influência é muito mais baseada na estrutura dessas instituições, para que eu possa fazer comparações, analogias com as empresas. Então, da mesma forma que as organizações militares possuem símbolos, fardamentos, frases, missões, e as instituições religiosas também possuem símbolos, paramentos ou fardamentos, frases ou ensinamentos, também tem missões, né? Da mesma forma as empresas. Então o Fayol ele enxergou isso, né? Que as empresas elas podem ser comparadas a essas instituições. E por que esse foco todo nos militares e nos religiosos? Porque o Fayol ele gostava muito de ordem, gostava muito de organização, ele gostava muito de planejamento, gostava muito de controle, gostava muito dos aspectos da direção, e tudo isso você encontra no meio militar, quando é bem desenvolvido, no meio religioso, quando esse meio religioso ele é bem estruturado em uma religião que é, por assim dizer, também institucional. Nesse meio militar, não é obrigado você se basear em exército, marinha ou aeronáutica moderna. Você também pode se basear nos exércitos antigos. E aí eu vou te citar aqui um tipo de exército que inspirou muito o Fayol.
o exército romano, não é? Independente de você gostar ou não gostar de guerra, gostar ou não gostar de Roma, mas ninguém pode negar a contribuição e a influência que Roma exerceu sobre a nossa sociedade até hoje. Não é? Então, muito embora Roma fique na Europa, não é? Mas exerceu influência sobre todo o mundo ocidental e até o mundo oriental também. E o que mais chama a atenção nos militares romanos é a sua capacidade organizacional. Acredito que aqui todos já assistiram a algum filme onde já viram soldados romanos marchando. Acredito que aqui todos já viram em algum filme, novela ou mesmo em algum documentário como é que se movimentavam as legiões, os exércitos romanos. Eles tinham uma coisa que lembrava muito a administração, lembrava muito a gestão. Eles eram padronizados. Enquanto que a maioria dos soldados do mundo antigo lutavam de maneira desordenada e utilizavam armas muito variadas e tinham muitas técnicas de combate diferentes, os romanos, desde a infância, desde criança, eles eram treinados para seguir um padrão. Então, você observa que os romanos eles usavam o mesmo tipo de espada, né? Que era o gládio, aquela espada curta, era a arma básica do legionário romano. Então, todo romano do sexo masculino, ele recebia desde a infância e adolescência um treinamento com o gládio. Não é? Todo cidadão ele tinha esse treinamento, quer ele fosse seguir a carreira militar, quer não, mas o gládio fazia parte da cultura romana. Daí a expressão gladiador, gladiador vem de gládio, aquela espada curta, né? E aquela espadinha curta venceu muita gente, porque o gládio, apesar de ser curto, mas ele tem uma grande vantagem em comparação com outras espadas. Ele dificilmente quebra. Não é? As lâminas das espadas chamadas bárbaras, né, de outros povos, dos germanos, dos gauleses, eram espadas longas, muito longas. E a espada longa tem uma grande vantagem, porque ela tem um alcance maior. Só que a desvantagem dela é que ela quebra com mais facilidade. É mais fácil a lâmina trincar ou se partir. E o romano ele tinha a vantagem do gládio, além dele não quebrar, dele também ser muito útil no espaço confinado, para o combate no espaço confinado, onde você tem ali, por exemplo, no campo de batalha, você não tem muito espaço para girar a sua espada, mas você, de maneira certeira, pode atingir o oponente. Uma outra característica dos equipamentos romanos padronizados é que o escudo romano, ao contrário do gládio, em vez de ser pequeno, ele era muito grande, né? Então, até uma desproporção. O escudo romano ele é grande, ele cobre quase o corpo completo do legionário. Então, isso também era um diferencial romano no campo de batalha. Mais importante até do que ter um grande escudo que protegia a maior parte do seu corpo era que esses escudos eles eram padronizados para permitirem uma formação coletiva. Então, acredito que todos aqui já viram uma formação de combate chamada, é defensiva, mas também serve para ofensiva, chamada tartaruga, né? Onde os escudos romanos são posicionados tanto na frente, quanto na retaguarda, quanto nos flancos e na parte de cima, promovendo uma carapaça única, dando a ideia de que ali existe um corpo só, como se fosse um tanque de guerra humano, uma blindagem. Né? Isso eles faziam no mundo antigo. Então, isso fazia com que eles pudessem se defender facilmente de flechas, de setas, ou até de ataques incendiários, não é? Ou até mesmo, em alguns casos, de ataques com catapultas, né? Isso dava a eles uma vantagem formidável. A outra arma característica dos romanos era a sua lança ou a sua seta, que era também padronizada, né? Eles tinham o legionário básico, ele utilizava o gládio, utilizava o escudo, utilizava também a lança, e aquela lança também padronizada, ela nem era tão longa, nem era tão curta, ela era feita sob medida para que o legionário tivesse agilidade, pudesse até formar uma falange que permitisse também um ataque contundente. E o legionário também
treinava o arremesso de setas, né? Não era tão comum o legionário atirar com arco e flecha, mas também havia bons arqueiros no exército romano, certo? E os romanos também eram grandes engenheiros, então, quando eles iam assaltar grandes fortalezas, ou seja, grandes cidadelas fortificadas, eles desenvolviam máquinas de assalto, máquinas de combate, como as catapultas, por exemplo, que arremessavam aí pedras ou então objetos incendiários, né? Então, eles tinham também essas capacidades. Fora isso, havia nos romanos muita disciplina. O soldado romano ele era disciplinado, estava acostumado a seguir diretrizes, orientações. Aqui nós comentamos que é muito perigoso, comentamos lá na disciplina de ética, a obediência cega, né? Tenha muito cuidado com isso. Mas no caso do campo de batalha, é importante que você tenha a capacidade de seguir ordens rapidamente, orientações rapidamente, para que isso facilite a velocidade, a agilidade das manobras e, consequentemente, o êxito das estratégias táticas que são ali elaboradas. Os romanos, eles também tinham não só a capacidade militar, mas eles tinham também o treinamento de oratória, a arte de falar em público. Então, os comandantes romanos, os centuriões romanos e aqueles que ocupavam postos e patentes com mais responsabilidade, eles também tinham a capacidade de proferir discursos motivacionais, de orientar os seus soldados, de orientar aqueles que estavam sob seu comando, né? Júlio César, por exemplo, era um exímio orador e nos momentos mais difíceis do combate, ou até antes dos combates, ele conseguia fazer discursos que motivavam seus soldados a lutar, mesmo que estivesse numa grande desvantagem numérica. Só para você ter uma ideia, todos dizem que César era muito poderoso, né? Que tinha um grande exército. Na verdade, o exército de César nem era tão grande em comparação aos seus adversários, em comparação a outros generais romanos. O que era grande era a motivação dos seus soldados. Só para você ter uma ideia, quando Júlio César foi invadir Roma, porque ele foi expulso de Roma, ele foi considerado um traidor, como se fosse uma disputa política. Os romanos também eram muito políticos, e aí tinha inimigos internos, romano contra romano. E aí determinado general, que era o general que de alguma forma disputava com César a liderança por Roma, que era Pompeu, e os seus seguidores decretaram que César era um bandido, né? E aí César teve que ficar exilado e depois ele decidiu invadir Roma. Quando César foi invadir Roma para exigir o seu direito como cônsul, como governante, ele só tinha uma legião de soldados. Professor, o que é uma legião de soldados? É um quantitativo numérico entre 3.000 e 5.000 homens. Uma legião, mais ou menos, do mundo antigo tinha isso, de 3 a 5.000 homens. Mas é muita gente. É muita gente, mas é pouca gente para poder invadir Roma. Porque um general tradicional da época do Império, antes do Império, né, da época da República Romana, ele, para fazer uma ação como essa, ele precisaria de 3 ou 4 legiões. E César fez o que fez com apenas uma legião. Então, César não tinha um grande exército, ele tinha uma grande capacidade organizacional, uma grande eficiência, uma grande agilidade, uma grande capacidade de comando, uma grande força moral, e ele conseguia empreender feitos, né, que surpreendiam seus inimigos, seus adversários, seus opositores. E tudo isso que eu estou dizendo não é para contar uma aula de história, nem para falar sobre guerra. Tudo isso eu estou falando porque o Henri Fayol ele se inspirou nessas coisas para poder desenvolver a sua abordagem clássica sobre a administração. Baseado nessas ações, ele começou a desenvolver também alguns elementos que ele conseguiu extrair daí para aplicar nas empresas. Tá certo? Então, eu vou dar nossa pausa de 2 minutos. Daqui a 2 minutos estamos de volta e eu vou continuar aqui na orientação sobre a administração clássica com Henri Fayol. Até daqui a 2 minutos.